Projeções ortogonais. Introdução. As formas de objeto representado em perspectiva isométrica apresentam certa deformação. Então, o assunto que a gente viu anterior foi a perspectiva. Nós vimos que, quando a gente desenha em perspectiva, acontece uma certa deformação do objeto. Isto é, não são mostradas em verdadeira grandeza, apesar de conservarem as mesmas proporções de comprimento, largura e da altura do objeto. Além disso, a representação em perspectiva isométrica nem sempre mostra claramente os detalhes internos da peça. Então vocês viram que na perspectiva nós visualizamos a peça externamente, né? As faces externas. Se tiver algum detalhe interno, a depender do ângulo que você coloca a perspectiva, pode ser que você não observe. Na indústria em geral, o profissional que vai produzir uma peça não recebe o desenho em perspectiva, mas sim sua representação em projeção ortogonal. Então, projeção ortogonal ela é muito mais útil para a construção de um objeto, de uma casa, de uma fabricação de um objeto de mobília, de um objeto industrial, do que a própria perspectiva. A perspectiva lhe dá uma ideia tridimensional, porém não é muito útil na hora da execução. Tá? Quais são os elementos importantes nas projeções ortogonais? Nós temos o modelo, o observador e plano de projeção. A projeção ortográfica, que é a mesma coisa que projeção ortogonal, é uma forma de representar graficamente objetos tridimensionais em superfícies planas, de modo a transmitir suas características com precisão e demonstrar sua verdadeira grandeza. Então, a projeção ortográfica transforma o objeto tridimensional para desenhos bidimensionais. Ou seja, você visualiza aquele objeto que é tridimensional em desenhos bidimensionais, ou seja, em duas dimensões. Para entender bem como é feita a projeção ortográfica, você precisa conhecer três elementos: o modelo, o observador e o plano de projeção. O que é o modelo? É o objeto a ser representado em projeção ortográfica. Qualquer objeto pode ser tomado como modelo. Uma figura geométrica, que é o caso desse triângulo amarelo aqui, né? Um sólido geométrico, que é o caso desse hexaedro. Uma mobília, uma cadeira, um sofá, uma mesa. Uma casa, né? Uma construção, também pode ser representado em projeção ortogonal ou ortográfica. E, no caso, esses objetos, né, seja ele uma figura bidimensional, uma figura tridimensional ou um objeto real, é chamado de modelo. Observador é a pessoa que vê, analisa, imagina ou desenha o modelo. Ou seja, somos nós, né? Então, você que está desenhando o modelo em projeção ortogonal, você é o observador. A pessoa que vai visualizar o seu desenho, posteriormente ao final, também é um observador. Tá? Para representar o modelo em projeção ortográfica, o observador deve analisá-lo cuidadosamente em várias posições. Aqui abaixo nós temos o observador vendo o objeto de frente. Esse observador aqui, ele está vendo o objeto de frente, né? Então, nota que ele está olhando a peça ali, tridimensional, e está vendo aquela face que tem a forma de uma bota, né? Assim, de um L invertido. Esse observador aqui do lado está vendo o objeto de cima. Então, ele está observando lá a figura tridimensional, né? O objeto tridimensional, e está vendo as faces que estão por cima. Então, ele está vendo dois retângulozinhos, né, por cima. E aqui abaixo o observador está vendo o modelo de lado. Então, quando o observador olha esse objeto de lado, ele vê dois retângulozinhos, um acima do outro, né, que são os retângulozinhos vistos na lateral. Em projeção ortográfica, deve-se imaginar o observador localizado a uma distância infinita do modelo. Por que isso? Porque se você não considerar o observador a uma distância infinita, os raios de visão do observador
não vão chegar no plano de desenho ortogonalmente, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Plano de projeção é a superfície que se projeta ao modelo. Então nós vimos o que é o modelo, né, o objeto a ser representado, o observador, e o plano de projeção é o papel, né, no caso de vocês, é a tela do computador, é o quadro branco lá da sala de aula, é a superfície onde se representa o modelo em projeção ortogonal. A tela do cinema é um bom exemplo de plano de projeção, né? Então se projeta o filme, né, a cena, lá na tela de cinema, assim como o data show, né, de sala de aula, projeta a imagem no plano. Então a tela do cinema, a parede, né, o quadro, o papel, a tela do computador são exemplos de planos de projeção. Os planos de projeção podem ocupar várias posições no espaço. Então o plano de projeção pode estar na vertical, pode estar na horizontal, pode estar inclinado, né? Em desenho técnico, usamos dois planos básicos para representar as projeções de modelos. O plano vertical e um plano horizontal, que se cortam perpendicularmente. É o que está mostrando aqui nesse desenho abaixo. Então, esse plano aí, que está com a abreviatura PV, né, é o plano vertical. Esse outro plano que está cortando ele, né, ao meio, é chamado de plano horizontal. Na verdade, esses planos eles não têm limites, tá? Eles são infinitos, tanto o plano vertical como o plano horizontal. Aí só está sendo apresentado um recorte desses planos para que a gente consiga estudá-los. Então aqui nesse desenho nós vemos os dois planos, né, o horizontal e o vertical. Vemos aí o modelo, que é um prisma de base retangular, e as projeções, né? A projeção A1 e a projeção A2. A projeção A1 está sendo representada no plano horizontal e a projeção A2 está representada no plano vertical. Projeção ortogonal de sólidos geométricos. Para produzir um objeto, é necessário conhecer todos os seus elementos de verdadeira grandeza. Por essa razão, em desenho técnico, quando tomamos sólidos geométricos ou objetos tridimensionais como modelos, costumamos representar sua projeção ortográfica em mais de um plano de projeção. No Brasil, onde se adota a representação no primeiro diedro, além do plano vertical e do plano horizontal, utiliza-se um terceiro plano de projeção, o plano lateral. Este plano é, ao mesmo tempo, perpendicular ao plano vertical e ao plano horizontal. Deixa eu mostrar aqui um desenho para ilustrar bem isso. Nós temos aqui em amarelo, ó, os planos de projeção. Esse plano aqui que eu estou selecionando é o plano vertical, certo? Ele está nessa posição aqui, ó, vertical, né? Por isso que ele é chamado de plano vertical. E esse outro plano de cá, ó, que está cortando o plano vertical perpendicularmente, é o plano horizontal, ou PH. Então, o plano vertical é o PV e o plano horizontal é o PH. Eu estou aqui, né, dividindo o meu espaço, né, o espaço tridimensional, em 4 partes, considerando os planos infinitos. Eu estou dividindo o espaço em diedros, que é chamados em desenho técnico. Aqui onde está esse desenho vermelho, né, essa peça vermelha, é o primeiro diedro, tá? Ao lado dele, do lado esquerdo, do lado de cá, é o segundo diedro. Deixa eu girar aqui para vocês verem melhor. Ó. Então aqui onde está a peça, né, onde está o modelo, é o primeiro diedro. Aqui é o segundo diedro. Aqui o terceiro diedro e aqui o quarto diedro. Os diedros são divididos, né, pelos planos, tá? Pelo plano vertical e o plano horizontal. Então, a partir desse conceito, né, de divisão do espaço em diedros, é que a gente representa os objetos. No Brasil, a gente usa o primeiro diedro, que é onde está essa peça, tá? Nos Estados Unidos, eles usam o terceiro diedro. Eles usam o objeto aqui abaixo, onde está o meu cursor, tá? O terceiro diedro.
Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto diedro. O primeiro diedro ele é melhor de representar porque ele fica numa posição favorável de visualização, tá? Mas cada organismo normativo, né, escolhe um método. Então a ABNT, né, ela elegeu para aqui a representação em desenho técnico o nosso primeiro diedro, né? Muito bom essa escolha, né, do primeiro diedro. Então o modelo, né, que é esse prisma aqui, ele está sendo representado pelas projeções aqui nos planos. Ó. Você está vendo que esse prisma aqui vermelho, que eu vou selecionar ele, ó, aqui, ó, ele está sendo representado aqui no plano horizontal por esse retângulo verde, tá? Então esse retângulo verde é a projeção do prisma aqui no pH, no plano horizontal, tá? O prisma também está sendo representado no plano vertical por esse retângulo azul. É como se fosse a sombra, né? Só que não é, na verdade, a sombra, é a projeção das faces. No caso, esse retângulo verde é a projeção dessa face de cima do prisma, tá? Está sendo representado aqui. Imagina o observador olhando aqui, aí, de cima para baixo, ele está visualizando essa face superior aqui do prisma, tá? Deixa eu colocar aqui uma seta. Então ele está observando isso aqui, ó, essa face aqui, que eu vou achurar, ó, e está tendo como resultado esse desenho bidimensional lá no pH, beleza? Então essa é a representação no pH desse objeto. Se o observador estiver agora desse outro lado aqui, ó, olhando para lá, a gente chama de vista frontal, certo? Ele está olhando de frente. Ele vai olhar essa face, ó, né? E vai ser rebatida essa face lá no PV. Essa face aqui vai vir para cá, ó, no PV, né? Representando lá no plano vertical. É chamado de vista frontal, certo? Aqui é a vista superior. Aí, o que é que nós fizemos aqui no Brasil, né? Nós elegemos um outro plano, que é o plano lateral. Deixa eu colocar ele aqui para vocês entenderem. Então, o plano lateral é esse outro plano aqui, que eu fiz agora, né? Que eu ativei agora, que ele está perpendicular ao PV e também perpendicular ao pH. Imagine uma caixa, né, de papelão, você olhando por dentro, um cantinho da caixa. Então, um lado da caixa é o pH, o outro lado é o PV e aqui abaixo, na parte de baixo, é o pH. Né? Aqui é o PL, né, desculpe, plano lateral. Aqui é o PV e aqui o pH, certo? Então, a nossa representação é feita nesse espaço aqui, no primeiro diedro, com um objeto mostrando em 3 posições. O observador estando aqui agora, com o pH colocado, olhando nesse sentido, no sentido lateral esquerdo, olhando da esquerda, eu projeto essa face aqui que eu estou achurando lá no meu plano lateral. Aí vai aparecer o que? Esse retângulo maior, que é essa face aqui maior da minha esquerda da peça, tá? Só que a gente não representa dessa forma. Então como é que a gente representa a nossa projeção ortogonal? Vou copiar aqui para o lado para eu mostrar a vocês, tá? Ó, vou deixar esse desenho aí, colocar para cá, né? Então, como é que é representado? Você faz o seguinte, é tirado as partes de baixo do PV, tá? É tirado a parte de trás do pH, ficando só com o primeiro diedro, tá? Com aquele espaço que é representado aqui no Brasil, né? Então, nós temos 4 espaços do plano, agora a gente tem só um destacado, que é o primeiro diedro. Aí como é feito para representar os planos de projeção? É feito um rebatimento aqui na mesma posição que está o PV. Então, esse plano aqui, PL, ele é rebatido para cá, ó, nessa posição, e ele fica assim, ó, nessa posição aqui, ó, no mesmo plano que o PV, que é o plano vertical.
E esse plano aqui de baixo, que é o PH, ele é rebatido aqui nesse sentido e ele vai ficar aqui no mesmo plano que o PV. Então vai ficar todos os desenhos, né, todas as projeções no mesmo plano, no plano do PV, só que os outros estão sendo rebatidos. Aí no final, como é que esse desenho fica? Então aqui é o PV, aqui é o PH que foi rebatido, e o PL, aquelas representações, né, aqueles retângulos, vão aparecer nas minhas projeções. Então aqui no PL vai aparecer aquele retângulo, ó, com essa mesma altura aqui. Então aqui é o meu PL, né, plano lateral, que está projetando aquele lado mais largo lá do meu prisma. E aqui na parte de baixo vai aparecer a minha projeção na horizontal, a projeção no meu PH, que é a vista superior. Então a gente representa dessa forma, né, quase dessa forma aí, aquele objeto tridimensional. Então só voltando lá, para a gente visualizar bem. Ó, então eu tenho aqui o meu objeto, tá? Ó, meu objeto tridimensional. Ele estava sendo representado aqui pela projeção no PH, que estava na horizontal, só que o PH ele foi rebatido aqui no mesmo plano que o PV, aí ele veio para cá junto com a projeção, e o meu PL, o plano lateral, foi rebatido na mesma posição que o PV e veio para essa outra posição. Aí no final eu fiquei com aquela minha representação, né? Somente as vistas de frente, né? Somente as vistas de frente, tá? E além disso a gente não coloca todo o quadro, né? A gente só coloca essas duas linhas aqui formando uma cruz, tá? Sem precisar esse contorno aqui, pelo fato dos planos serem infinitos, né? Como eu falei. Então não necessita limitar os quadradinhos onde estão os planos PV, PL e PH, certo? Basta dividir por duas linhas perpendiculares e aí eu já tenho a posição dos meus elementos em primeiro diedro. Então esse tipo de desenho aqui é a representação daquele prisma retangular tridimensional em projeção ortográfica no primeiro diedro. Então, como eu falei, né, lá naquela outra tela, aí estão os planos, né? O plano horizontal, que é esse aqui, ó, PH, ele está aqui abaixo, né? O plano vertical, que é esse aqui, que está perpendicular ao PH, e aqui o plano lateral, que está perpendicular tanto ao plano vertical como ao plano horizontal, certo? Formando a outra lateral ali do meu primeiro diedro. Em desenho técnico, as vistas devem ser mostradas em um único plano, como eu mostrei anteriormente. Para tanto, usamos um recurso que consiste no rebatimento dos planos PH e PL, né, plano horizontal e plano lateral. Veja como isso é feito no primeiro diedro. Então, como eu mostrei lá, aqui é o PV, né, que é onde estava aquela projeção azul. Aí eu rebati aqui para o lado o plano lateral, ele ficou no mesmo plano que o PV, aí trouxe junto com ele a projeção da peça aqui no plano lateral. Abaixo está o PH, né, que foi rebatido, né, para baixo. É como se eu abrisse uma caixa, tá? Então a caixa, eu abro as laterais da caixa e vão ficar todas as faces da caixa no mesmo plano, tá? Então aí a projeção que estava aqui no PH, que estava perpendicular ao PV, ficou no mesmo plano que o PV, tá? Então esses três desenhozinhos que estão em destaque aqui são as projeções da minha peça, tá? do meu prisma. A projeção representada no plano vertical chama-se projeção vertical ou vista frontal, tá? Então essa parte aqui é chamada de vista frontal. A projeção representada no plano horizontal chama-se de projeção horizontal ou vista superior, ou planta ainda.
tá? Então, essa aqui que está no PH, é a vista superior. E a projeção que se encontra no plano lateral chama-se de projeção lateral ou vista lateral esquerda, tá? Então, cuidado com isso, ó. A vista lateral esquerda fica do lado direito do PV. E a vista superior fica abaixo do PV. Então você não pode colocar a vista lateral esquerda do lado esquerdo do PV. Por causa daquilo que eu mostrei antes, tá? Por causa daquele recurso. Porque a peça está... Imagina a peça aqui no espaço, flutuando. E eu estou vendo a lateral da peça esquerda e rebatendo do lado contrário, tá? Por isso que na hora que eu abro, o plano lateral esquerdo fica do lado direito. E aqui, no caso o PH, como ele está perpendicular mais abaixo da peça, e eu vou rebater ele para baixo, aí ele fica, apesar de ser uma vista superior, ela fica abaixo. Tá bom? Então a vista lateral esquerda fica do lado direito e a vista superior fica abaixo. Se você mudar essas posições, tá errado, porque deixa de ser primeiro diedro e passa a ser outro diedro, tá? Aí tem um outro desenho mostrando, olha, aqui a peça, né, tridimensional, a projeção no PV, a projeção no PH e a projeção no plano lateral. E aqui as vistas, olha. A vista frontal, que é a vista frontal é essa face aqui, que eu estou achurando aqui, de vermelha, tá vendo? Então essa face aqui é essa. Eu estou vendo de frente, tá? O observador está nessa posição aqui, olhando para lá. Eu vejo isso aqui só. Se o observador estiver aqui do lado esquerdo, ele vai visualizar o quê? Essa face aqui, é esse retângulozinho, e esse retângulozinho. Aí, na hora de representar aqui, fica assim, um retângulo acima do outro, colado. Não tem distância, não tem essa distância aqui, porque essa distância está na horizontal, tá? Então aqui, esse retângulo aqui é esse, e esse retângulo aqui mais atrás é esse aqui, tá bom? E a vista superior, o observador está olhando de cima, aí ele está vendo essa face aqui, esse retângulo um pouquinho mais largo, que é esse, ó, que eu estou colocando os pontinhos aqui, esse retângulo é essa face aqui. E esse aqui, que eu estou colocando pontinhos também, é essa face um pouco mais acima, ok? Então, essa projeção aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Então, equivalem esses dois desenhos. Esse desenho aqui está em perspectiva, o do lado esquerdo, e o do lado direito está em vistas ortográficas, ou projeções ortogonais. Ok? Você pode também, se a peça for muito recortada, tiver muitos detalhes, representar em 6 vistas. Então, eu mostrei aqui, né, 3 vistas, né, frontal, lateral esquerda e superior. Mas às vezes é necessário, quando a peça é muito complexa, né, com muitos detalhes, você mostrar ela vista de todos os ângulos, dos 6 lados, né? Considere uma caixa fechada e a peça lá dentro. E eu vou mostrar cada face dessa peça projetando na lateral dessa caixa. Então, ó, eu tenho que tipo de vistas aí quando eu represento em 6 vistas? Eu tenho a vista frontal, que é a vista de frente, que é essa aqui, ela é representada nessa posição. Aí, abaixo da vista de frente, eu tenho a vista superior, ou vista de cima, tá? Então, vista de frente, vista superior, ou planta, né? Eu tenho a vista lateral esquerda. Então, essas 3 aqui é o que a gente usa na maioria das peças, tá? A vista lateral esquerda, a vista frontal e a vista superior. Tá vendo aqui? A vista lateral esquerda está do lado direito e a vista superior está abaixo da vista de frente. Eu posso representar também a vista inferior, ou seja, a vista de baixo, né? A vista inferior. Note que a vista inferior está acima da vista de frente, tá? Então, a vista inferior. Posso representar a vista lateral direita, que está à esquerda da vista de frente, né? Vista lateral direita. E a vista posterior, a vista de trás, tá?
a vista dos fundos, que é essa aqui. Tá? Então eu posso representar uma peça em 6 vistas. Também há situações que basta uma vista para eu representar uma peça. Então, determinadas peças não necessitam das 3 vistas ortográficas, normalmente utilizadas para que fiquem completamente elucidados todos os seus detalhes, seja pela simplicidade ou pela simetria de sua forma. Porém, para que se possa omitir-se uma ou 2 vistas, é necessário tomar ciência de algumas convenções e sinais utilizados quando da representação, da supressão das vistas. Então, quais são esses sinais? Por exemplo, aqui, ó, eu estou usando o símbolo de diâmetro, aqui, ó, a letra grega φ representa diâmetro. Então, quando eu coloco diâmetro, eu estou dizendo que essa face ela é circular, né? Tem um formato circular. Aqui também tem outro diâmetro, então eu tenho 2 círculos, um dentro do outro, né? 2 círculos concêntricos, nesse caso. Do lado de cá eu tenho um outro círculo, ó, com um diâmetro diferente, tá vendo? Então, essa peça aí, como é que ela é? É uma peça cilíndrica, tá? É uma peça cilíndrica que tem um diâmetro maior de 25 milímetros, tá? Ela é perfurada, ela tem um furo de 9 milímetros, sendo que em um dos lados o diâmetro externo ele reduz para 15 milímetros. Tá? A medida desse diâmetro reduzido é de 8 milímetros, tá? De comprimento, e a peça tem um comprimento total de 40 milímetros. A peça está sendo cortada, por isso que ela está achurada aqui com um tipo de material, certo? Essa peça, em perspectiva, ela é mais ou menos assim, ó. Eu tenho um diâmetro aqui, perfurado, diâmetrozinho menor. Aí esse diâmetro vem aqui 8 milímetros. Aí aqui ele para, esse diâmetro menor. Aí tem um diâmetro um pouquinho maior, né? Um diâmetro de 25, que desce, né? Um pouco mais e vai até abaixo, ó. Opa. Então a minha peça, essa peça aqui daqui é igual a essa peça de cá. Só que essa peça da esquerda está em perspectiva, né? Eu fiz a mão livre aí. E aqui em projeção ortográfica com uma única vista. Então, o que foi, por que foi possível colocar em uma única vista? Porque eu usei esses símbolos aqui de diâmetros, ó. Os símbolos de diâmetros me permite suprimir as vistas. Quais são os outros sinais? Nós podemos usar o sinal indicativo de diâmetro, né, que nós usamos naquele exemplo anterior, que é o caso aqui dessa peça. Ela tem essa parte aqui circular de 26 milímetros de diâmetro, aqui de 40 milímetros de diâmetro, aqui essa parte é circular. Essa outra parte de cá, ó, ela é uma face quadrada, então sinal indicativo de quadrado. Então essa face aqui é um quadrado com um lado de 50 milímetros, aqui certo? Essa face aqui é um quadrado. E aqui em cima também eu tenho sinais de diâmetro, aqui de diâmetro, mostrando que ela é circular na parte de cima. E aqui também eu tenho uma outra parte que é um furo, também circular, certo? Diagonais, as diagonais mostram uma parte plana, onde numa parte circular. Então, se eu tiver uma parte arredondada, uma peça arredondada, e dentro dessa peça arredondada eu tiver superfícies planas, essa superfície plana ela é indicada por diagonais. Então, essas diagonais aqui estão demonstrando que, apesar dessas partes de cá serem circulares, né, serem curvas, essa parte aqui é plana. Tanto é que tem aqui um símbolo de quadrado, né? Essa parte aqui tem um lado de um quadrado de 50 milímetros, tá? E também o símbolo de espessura, que é representado pela abreviação ESP. Então, quando vocês visualizarem uma peça escrita assim, ESP, está indicando a espessura. Então, é a espessura de 5 milímetros, tá? Aqui eu tenho um outro exemplo. Ó. Aqui eu tenho uma peça que tem essa parte aqui circular, ó, de
20 milímetros, tá? Aqui o sinal de diâmetro. Tem um furo com uma seção quadrada, tá vendo? Então o furo interno é quadrado, apesar da peça ser arredondada. E tenho também na parte inferior uma parte plana aqui, que está mostrando as diagonais, exprimindo que essa parte aqui é plana, a parte de baixo é plana, tá? Então, como é essa peça, né? Se eu for desenhar ela, como é que ela seria? Então ela seria assim, eu teria uma parte arredondada aqui, que é essa parte aqui dos 20. Dentro desse 20 eu tenho um furo quadrado, tá? Não ficou bem quadrado, mas imagina que seja quadrado. Aí a face circular ela desce até essa altura aqui de 8, tá? Que é um cilindro. E aqui abaixo eu tenho uma base plana, tá? Uma base plana, onde está apoiada essa parte circular. Tá? Então, onde foi que eu tirei que isso aqui é desse jeito? Essas diagonais, ó. Essas diagonais mostram que aqui é plano, tá? Apesar da peça ser arredondada nos 20, né? Mas no 26, aqui é o símbolo de quadrado, mostra que aqui é plano, né? E aqui eu tenho 26 de largura, né? Mostra 26 milímetros de largura aqui, tá bom? E é um quadrado, né? E as duas vistas? Quando é que eu posso representar em duas vistas? O desenho mais comum de duas vistas é obtido projetando-se o objeto nos planos horizontal e vertical. Então, às vezes, não é necessário eu mostrar 3 vistas, basta 2, ou uma só, né, como eu mostrei anteriormente. As duas vistas são chamadas de vistas de frente e de planta. Então, nesse caso aqui, desse desenho, deixa eu ampliar ele, eu poderia representar ele em uma vista só, né, porque eu estou vendo aqui que ele tem um formato arredondado, então bastaria eu colocar o símbolo de diâmetro e colocar o valor. Mas o projetista preferiu colocar em duas vistas, mostrando ele visto de frente e ele visto numa vista superior, mostrando os círculos, né, do formato dele, né? Uma outra disposição comum é a projeção do objeto nos planos vertical e lateral, que é o caso desse lado, dessa peça aqui de baixo, mostrando as vistas de frente e lateral, respectivamente. Então aqui está sendo mostrado nessa peça a vista de frente, que é essa da esquerda, e a vista lateral esquerda, que é essa que está na direita aí, tá? Mostrando a característica do objeto.